A árvore do ser. Essa é a base de todo Conecta, é a base de toda mudança de mentalidade e de corpo emocional que eu proponho. Eu quero explicar ela um pouco mais a fundo para que você saiba quais são mais ou menos as fases pelas quais a gente vai passar ao longo do programa, para que você consiga se fortalecer para alcançar o resultado que você quer. Bom, nós somos árvores, certo? Nós temos as coisas, os frutos que a gente dá, eles são resultado do que a gente faz, do que a gente sente, do que a gente pensa e do que a gente acredita. Eu vou dar alguns exemplos para você entender isso melhor, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Muitas vezes, quando a gente quer mudar alguma coisa, por exemplo, eu tenho sobrepeso, eu quero mudar, então eu começo a fazer diferente. Porque eu acredito que fazendo diferente, eu vou ter uma coisa diferente, tá bom? Um fruto diferente. Entretanto, isso não é suficiente e é por isso que a gente fala em emagrecer, que a gente fala em mudar de emprego, que a gente fala em trocar de relacionamento, a gente fala porque a gente começa a fazer coisas diferentes, mas a gente esquece de todo o resto das coisas que a gente tem que pensar também, que são sentimentos, pensamentos e crenças, que são as bases da nossa árvore. Somados a essa árvore, a gente tem o nosso ambiente, que eu gosto de falar que é o solo, então aonde essa árvore cresce é o ambiente que você está inserida, as pessoas com quem você se relaciona, o que você vivencia no seu dia a dia, tá bom? É o seu ambiente. E a gente também tem os eventos que acontecem, que eu vou dar um exemplo mais à frente, segura essa ideia. Essa árvore, com esses eventos, com o nosso ambiente, compõe a nossa identidade. Nós temos as coisas, certo? O que você tem, não digo em termos materiais, tá bom? Eu digo em todos os termos. O que você tem é um reflexo da sua identidade, de quem você é. Quando eu falo quem você é o conjunto da árvore toda. Então, se você quer mudar o fruto que você está colhendo, é importante que você mude o conjunto todo. Se você simplesmente fizer diferente, quando eu digo fazer é comer diferente, treinar diferente, sem considerar os outros aspectos, essa árvore não se sustenta. Ela pode parar em pé um tempo, você pode conseguir um fruto um pouco diferente, mas a primeira oportunidade, a primeira tempestade que der, você acaba perdendo tudo que você conseguiu. Então, eu quero que você pense num fruto ruim. Para você entender o problema agora, eu vou te dar um exemplo de um fruto ruim. Eu vou dar o meu exemplo porque eu conheço ele muito bem, tá bom? Quando eu lutava contra a balança, eu tinha efeito sanfona. Eu tinha sobrepeso e eu não conseguia me desfazer disso por nada desse mundo, certo? Parecia uma coisa que ia me sufocar o resto da vida. Eu acreditava, certo? A minha crença lá embaixo na minha árvore, eu acreditava que o meu peso sempre ia ser um problema. Sempre ia ser um problema. Tem mais crenças que eu vou voltar nelas mais pra frente, mas por enquanto pense nisso. Eu acreditava que o meu peso sempre ia ser um problema. Eu pensava, antes de comer, que a vida já era muito difícil. Então, não tinha problema se eu comesse um pouquinho mais aqui, ou se eu exagerasse um pouco ali, porque eu já tinha tantos problemas na minha vida. Então, como meu peso ia sempre ser um problema, tudo bem se eu me permitisse um pouquinho daquilo, muito, né? Não é um pouquinho, entende? Eu me sentia infeliz, eu me sentia muito cansada, eu me sentia muito frustrada, fracassada, tinha uma série de sentimentos, tá bom? Além disso, lembra que eu coloquei eventos, que eu costumo dizer que é a sua atmosfera? Os eventos à minha volta me diziam o tempo todo que emagrecer era muito difícil. As mulheres na minha família lutavam contra o peso a vida inteira, engordando e emagrecendo, engordando e emagrecendo. Então, eu acreditava que efeito sanfona era normal e que o meu peso sempre seria um problema, e isso era normal, porque eu via mulheres à minha volta lutando contra isso a vida inteira. Então, com essas crenças, com esses pensamentos e com esses sentimentos de fracasso, infelicidade, cansaço e impotência, eu comia. Eu fazia, eu comia demais, comia demais. Era uma ação que eu tinha em resposta a toda essa base que eu falei pra você. Consequentemente, eu tinha sobrepeso. Eu lutava contra a balança. Se eu conseguisse fazer diferente por um tempo, comesse certinho, treinasse certinho, eu emagrecia. Eu tinha um fruto um pouco diferente. Na primeira oportunidade, eu voltava a comer como eu comia antes. Eu voltava a pular treino. Eu voltava a não cuidar de mim, a negligenciar a minha saúde, o meu bem-estar. Por quê? Porque eu achava, lá no fundo, eu sentia que não adiantava. Eu poderia fazer por um tempo, mas eu continuaria com esse problema pelo resto da minha vida. Eu não me permitia largar o problema, certo? Eu só tinha fases mais tranquilas com ele, mas no fundo eu acreditava que ele sempre estaria lá.
E é por isso que ele sempre estava lá. Além disso, no meu ambiente, o meu solo, certo? Eu via o tempo todo, você abre o Instagram, você abre o Facebook, você abre o que você quiser. A mensagem que passam que a gente recebe que emagrecer é muito difícil mesmo, certo? Que pouquíssima gente consegue. Então, além disso, além de ter já uma estrutura prejudicada, o meu ambiente era pobre. Eu não conseguia extrair, eu não conseguia mudar as minhas crenças estando presa naquele ambiente sem olhar para além daquilo. Então eu quero que você imagine, agora que você entendeu mais ou menos como que funciona, que eu te dei um exemplo, eu quero que você imagine como seria o seu fruto, o que você está colhendo agora, como seria o seu fruto se você, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, se você acreditasse que comer bem é fácil. Se você pensasse que o seu plano é prazeroso, então você pode mantê-lo. Você não tem que pedir pizza todo dia. Você consegue manter o seu plano porque ele é feito para você, ele é agradável, você gosta dele. Se você se sentisse animada e orgulhosa de si mesma todos os dias, ou a maior parte do tempo, será que esse sentimento não se propagaria, você não criaria mais disso para você? Se você fizesse diferente, com essa base diferente, você conseguisse fazer coisas diferentes do tipo se planejar melhor, conseguir manter o seu plano no seu dia a dia, certo? Conseguir manter a sua rotina de treino, a sua rotina de alimentação, mudar algumas coisas na sua alimentação por que você quer, por ser autocuidado, não porque você está se esforçando demais para isso. Qual seria o fruto que você teria se você mudasse outras coisas? Veja bem, a parte de fazer tá lá no final, certo? Essa parte de comer melhor, de treinar, de dormir, de se cuidar, de meditar, tá lá embaixo. Mas é muito uma questão do que tá pra cima. Como é que você está se sentindo em relação ao que você tem? Como é que você quer se sentir em relação ao que você quer ter, certo? Quando a gente começa a colocar essa sequência de coisas em ordem, em alinhamento, é aí que as coisas acontecem. Então tenha calma, não é de um dia pro outro que a gente consegue isso. Não espero que a sua árvore acorde diferente amanhã. A ideia aqui é que a gente, a cada módulo, a cada ferramenta que a gente traga, a gente pegue partes dessa árvore específicas para que você trabalhe. Muitas vezes a gente vai trabalhar mais de uma parte ao mesmo tempo, porque são coisas muito associadas, certo? Mas essa é a estrutura do programa, é que a gente trabalhe partes da sua árvore para que você tenha um fruto diferente, sem sacrifício. Eu quero pontuar uma coisa aqui muito importante. Eu não espero que você não se esforce. Esforço faz parte. Você vai ter que ser disciplinada, você vai ter que se esforçar. Colocar a mão na massa é se esforçar, bom? Agora, sacrifício a gente não sustenta. Nenhuma transformação positiva vem de autoabuso, de autonegligência. Então, respeite seus limites, vá aos poucos. Você vai perceber que quanto mais para baixo na árvore a gente vai, mais difícil é de mudar. Eu não espero que você acorde com crenças novas, mas é essencial que você reconheça as suas para que esse processo se desenrole, então, de uma forma positiva. Porque se você ignorar essa parte, você pode fazer diferente o quanto você quiser. A primeira tempestade que der, você regride, porque você não fortaleceu as suas raízes, o seu tronco e os seus galhos. E, claro, fica mais uma dica final, cuide do seu ambiente. Comece a perceber com quem você anda, quais são os ambientes que você frequenta, e se você não consegue se livrar de algumas coisas, de algumas pessoas, eu até entendo, mas que você comece a se blindar desses comentários, dessas ideias limitantes que tantas pessoas têm, certo? E principalmente mantenha o coração aberto. As coisas das quais eu trato aqui no programa muitas vezes são pouco convencionais, muitas vezes elas são assustadoras porque a gente não quer mexer naquela caixinha lá no fundo de sentimentos e de emoções e de pensamentos e de crenças que a gente não quer nem saber que a gente tem, mas é essencial que a gente abra com muita coragem, certo? Para que a gente então consiga se fortalecer para ter resultado diferente, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição.